Um lado do esboço geral da função inferior é o fato de ela costumar ser lenta, ao contrário da função superior. Jung considera-a infantil e tirânica. Devemos tratar desse aspecto. Um dos grandes problemas da função inferior é a sua lentidão, razão pela qual as pessoas detestam começar a trabalhar com ela. A reação da função superior se exterioriza rapidamente, de forma bem adaptada, enquanto muitas pessoas não têm ideia de qual seja de fato a sua função inferior. Por exemplo, tipos pensativos não sabem se têm sentimento ou que espécie de sentimento possuem. Eles precisam sentar por meia hora e meditar se possuem sentimentos a respeito de algo, e se os tiverem, quais são eles. Se perguntar ao tipo pensativo o que sente, ele geralmente responderá com um pensamento ou terá uma rápida reação convencional. E se insistirmos em saber o que de fato sente, ele não saberá a resposta. Tirar isso do seu interior, por assim dizer, poderá levar meia hora. Há boas razões para isso. Se pensar no ponto crítico da vida e nos problemas do envelhecimento e da interiorização, ver-se-á que essa desaceleração de todo o processo da vida pelo acolhimento da função inferior é justamente o que se precisa. Assim, a lentidão não deve ser tratada com impaciência, nem se deve tentar educar a maldita função inferior. Deve-se aceitar o fato de que nesse campo é necessário perder tempo. É aí que se encontra o valor do processo, porque isso dá ao inconsciente a chance de aproximar-se. No campo da função inferior há uma grande concentração vital. Assim sendo, quando a função superior estiver gasta, quando começar a falhar, a perder gasolina como um carro velho, a pessoa que conseguir voltar-se para a sua função inferior descobrirá um novo potencial de vida. Quando chega o momento do desenvolvimento das outras funções, há geralmente dois fenômenos associados. A função superior degenera como um carro velho que começa a ruir e se torna gasto, e o ego fica aborrecido com ela, porque tudo que se consegue fazer muito bem fica aborrecido. Então, a função inferior, em lugar de aparecer no seu próprio campo, tende a invadir a função principal, tornando-a inadaptada e neurótica. Um tipo pensativo não consegue mais pensar, ou um tipo sentimental já não mostra nenhum sentimento agradável. Há um estágio de transição em que as pessoas não são nem peixe e nem carne. Antes pensavam bem, mas já não conseguem pensar e ainda não alcançaram um novo estágio. É, portanto, muito importante conhecer o próprio tipo e reconhecer o que o inconsciente está exteriorizando no momento, pois de outra forma se é apanhado pelo que vem atrás. Uma das grandes dificuldades em definir o próprio tipo ou o tipo de outro ocorre quando as pessoas já alcançaram o estágio de estarem saturadas com sua função e atitude principais. Muito frequentemente, elas nos afirmam com absoluta sinceridade que pertencem ao tipo oposto ao que realmente pertencem. O extrovertido jura que é profundamente introvertido e vice-versa. Esse comportamento surge do fato de que a função inferior subjetivamente sente que ela é a real, sente a si própria como a mais importante e verdadeira atitude. Assim, um tipo pensativo, por saber que em sua vida
todas as coisas sob o aspecto sentimento são importantes, assegurará ser um tipo sentimental. Portanto, não é bom pensar sobre o que importa, mas quando se está tentando descobrir o próprio tipo, é melhor perguntar o que eu costumo fazer mais. As nossas preferências dizem muito mais sobre o nosso inconsciente do que sobre o nosso consciente. É absolutamente impossível elevar a função inferior como um pescador o faz com sua vara, e todas as tentativas de, por exemplo, acelerá-la ou educá-la para aparecer no momento certo só resultam em fracasso. Não se pode elevar a quarta função, pois ela insiste em permanecer embaixo, está contaminada pelo inconsciente e persiste nessa condição. Tentar pescá-la é como tentar trazer para o consciente todo o inconsciente coletivo, o que simplesmente não se pode fazer. O que se pode fazer é ter a humildade de se descer com as outras funções para aquele nível inferior. Essa conduta produz, então, um estágio entre as duas camadas, mais ou menos no nível em que nada é pensamento, sentimento, percepção ou intuição. Surge algo novo, isto é, uma atitude completamente diferente e inédita em relação à vida, na qual se usam todas e nenhuma das funções durante todo o tempo. Com frequência, alguém dirá ingenuamente que é um tipo pensativo e que agora irá desenvolver a sua função sentimento. Que ilusão! Se uma pessoa for um tipo pensativo, em primeiro lugar, poderá ir ou para a percepção ou para a intuição. A opção é dela. Daí ela passa ao oposto da função secundária escolhida e, por fim, à função inferior. Ela não pode partir diretamente para a função oposta. A razão é muito simples. A função principal e seu oposto se excluem completamente. São incompatíveis. A função inferior é como um cavalo que não pode ser domado. Nunca se pode governá-la ou educá-la e fazê-la agir como gostaria, mas se você for inteligente o bastante e estiver disposto a ceder, será capaz de organizá-la de tal forma que ela não o derrube. Ela o derrubará algumas vezes, mas não no momento errado. A função inferior é a ferida sempre aberta da personalidade consciente, mas, através dela, o inconsciente pode sempre entrar e assim ampliar a consciência e gerar uma nova atitude. Enquanto não se desenvolverem as outras funções, as duas funções auxiliares também elas serão portas abertas. Numa pessoa que desenvolveu apenas uma função superior, as duas funções auxiliares funcionarão como a função inferior e aparecerão em personificações da sombra, do ânimos e da ânima. Quando se conseguiram desenvolver e fechar 3 das portas internas, o problema da quarta porta ainda permanecerá, pois esta é a que não deve aparentemente ficar fechada. Nela temos de sucumbir, temos de ser derrotados a fim de nos desenvolvermos mais. A assimilação da sombra e da função inferior tem o efeito de tornar as pessoas, do ponto de vista social, mais difíceis e menos convencionais, fatores que levam a atritos. Por outro lado, ela cria também uma maior vivacidade. A função inferior é realmente a conexão com os instintos mais profundos, com as raízes interiores,
e é, por assim dizer, o que nos liga com todo o passado da espécie humana. As sociedades primitivas têm danças com máscaras de animais que visam conectar a tribo com os seus fantasmas ancestrais, com todo o seu passado. Abandonamos a maioria dessas danças mascaradas, restando apenas o carnaval. Quando uma pessoa alcança o estágio de lidar seriamente com a sua função inferior, isso se torna uma questão crucial. A função inferior não pode ser assimilada nos limites da consciência. Está por demais implicada com o e contaminada pelo inconsciente. Ela pode ser elevada, mas no processo de elevá-la, a consciência é rebaixada. No processo dessa interação dinâmica, a região intermediária é estabelecida. A quarta função é sempre o grande problema da vida. Se não a vivemos, ficamos frustrados e meio mortos, e todas as coisas se tornam tediosas. Se a vivemos, o seu nível é tão baixo que não a podemos usar. A maioria das pessoas não tem essa coragem, outras a teriam, mas percebe que isso também não é a solução. Então, o que fazer? Nesse momento, deve ser usada a receita alquímica, fazer o esforço de lidar com a quarta função, colocando-a num recipiente esférico, dando-lhe uma estrutura de fantasia. Podemos seguir não vivendo a quarta função de uma maneira concreta, exterior ou interior, mas dando-lhe a possibilidade de expressar-se na fantasia, quer escrevendo, pintando, dançando ou através de qualquer outra forma de imaginação ativa. Jung descobriu que a imaginação ativa era praticamente o único meio de lidar com a quarta função. Quando se alcança o estágio de lidar decisivamente com a quarta função, torna-se impossível permanecer no nível superior, mas também pode-se não querer cair no inferior. Assim, a área intermediária torna-se a única solução possível. Essa área que não está nem no nível superior nem no inferior é estabelecida através da fantasia, sob a forma específica de imaginação ativa. Nesse momento, a pessoa, por assim dizer, transmite o seu sentimento de vida para um centro interior e as quatro funções permanecem apenas como instrumentos que podem ser usados à vontade, para serem postos para cima ou para baixo. O ego e sua atividade consciente não estão mais identificados com nenhuma das funções. Há uma completa paralisação numa espécie de centro interior e as funções já não agem de forma automática. Pode-se trazê-las para cima à vontade, como por exemplo um avião pode baixar as rodas para aterrissar e depois suspendê-las de novo quando for voar. Nesse estágio, o problema das funções não é mais relevante. Elas tornaram-se instrumentos de uma consciência que não está mais enraizada nelas, nem é por elas dirigida. A consciência passa a ter a sua base de operação em outra dimensão, dimensão essa que só pode ser criada pelo mundo da imaginação. É por essa razão que Jung chama isso de função transcendente. Essa espécie correta de imaginação cria os símbolos de união. Os alquimistas chamaram isso de quinta essência ou pedra filosofal.
Ela representa um núcleo consolidado da personalidade, que não se identifica mais com nenhuma das funções. É um afastar-se, por assim dizer, da identificação com a própria consciência e com o próprio inconsciente. É uma instalação ou tentativa de instalação nesse plano intermediário. Daí por diante, a pessoa se move sem movimento, corre sem correr. Depois que esse estágio é alcançado, começa outra espécie de desenvolvimento. Na alquimia, assim como no desenvolvimento da personalidade, a solução para o problema das funções é o primeiro passo, mas é muitíssimo difícil atingi-lo. O princípio da individuação é naturalmente essa função transcendente, mas na psicologia de Jung, o indivíduo não se contenta em deixar que isso apenas o toque até dar o próximo passo. Ele se volta diretamente para o assunto e tenta dar-lhe uma forma expressando-o através da imaginação ativa. E isso, de certa forma, leva a uma evolução que transcende o problema das quatro funções. Aí então, a constante batalha entre as quatro funções se acalma. Essa espécie de atenção consciente semi-adormecida está voltada para o processo interior. Esse é o plano no qual a imaginação ativa assume o controle. Você fica na posição intermediária, no núcleo interior da consciência. Já não se identifica com o que acontece nos níveis superior e inferior. Você permanece no interior da sua imaginação ativa, por assim dizer, e tem a sensação de que é nele que o processo da sua vida acontece. Por exemplo, num nível você percebe muito frequentemente que estão acontecendo eventos sincronísticos, e no outro estão os sonhos, mas você mantém a sua consciência voltada para os eventos que acontecem na região intermediária, eventos que se desenvolvem em sua imaginação ativa. Isso se torna a função com a qual você se move pela vida. Os outros planos ainda existem para você, mas você não os tem como centro. O centro de gravidade desloca-se do ego e de suas funções para uma posição média, a fim de esperar as indicações do si mesmo. Um texto chinês que descreve esse processo diz que, nessa situação, a consciência está numa posição semelhante à de um gato observando um buraco de rato, meio relaxada, meio ativa. Se estiver muito ativo, o gato terá cãibras e perderá o rato. Se estiver muito relaxado, o rato correrá para fora e ele o perderá. Essa espécie de atenção consciente semi-adormecida está voltada para o processo interior. Deixo aqui indicações de leituras para quem deseja aprofundar o estudo deste tema. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.